Opa, tudo bem pessoal? Hoje eu vim aqui trazer para vocês o review dessa calculadora Elgin CC56. Esse 56 provavelmente é alguma alusão às 56 funções aqui que essa calculadora oferece. CC eu acredito que seja a calculadora científica, que atrás a gente pode ver algumas informações a mais. Quantidade de funções, display LCD de 10 dígitos, cálculos fatoriais, cálculos estatísticos, logaritmo, conversões trigonométricas, cálculo com constante, conversões de base, possui tampa protetora para encaixe. 10 dígitos ali no display, a embalagem até que é bonitinha, vou dar uma olhada nela aqui agora, deixar a embalagem aqui de lado. Eu dei uma olhada no manual já, baixei o PDF dela na internet. A Elgin oferece um manual em PDF lá. Ele é um pouco ruim porque ele tem algumas páginas que estão de cabeça para baixo. Como é um folheto, é um pouco difícil, mas não é nada que impede de você estudar as funcionalidades dela. Eu gostei dela principalmente pela simplicidade dela, quando comparada a outras calculadoras como as Casio, que possuem duas linhas. Essa aqui tem só uma linha. Eu acho isso melhor porque simplifica, né? Eu acho que quando você está trabalhando com número, você quer ter o cálculo imediato, não ficar olhando o display, montando expressão. Você quer as operações rápidas. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz aqui uma listinha com tudo que eu dei uma olhada nela, né? A gente tem aqui uma tecla de segunda função, que ela adiciona aí uma segunda camada, né? Uma layer nova com funções adicionais, né, dela. Essa tecla de DRG é muito interessante. Ela especifica a entrada de medida de ângulos, né? Se você quer em degrees, né? Graus, radianos ou gradianos. Gradianos eu nem sei porque que tem, as calculadoras ainda oferecem, porque eu nunca vi alguém utilizar essas unidades. Foi uma invenção malfadada aí da Revolução Francesa, mais uma, né? E nunca vi alguém utilizar essa unidade. Ela divide o círculo em 400 graus em vez dos usuais 360. Então a gente trabalha em degrees, graus, radianos ou gradianos. E na segunda função, ela converte das unidades. Então vamos supor aqui que você coloque 30 graus aqui, né? Está indicando degrees, 30, e você coloca a segunda função, degrees, e ele converte para radianos. Se você fizer de novo, ele converte para gradianos e novamente volta para degrees, gradianos. E se você tiver por um acaso em radianos e colocar, vamos lá, pi, aqui, vamos colocar aqui onde é que está a tecla pi, e você pode converter para gradianos e para graus, que vai dar 180. Isso é exatamente o que ele está pedindo para fazer. Aqui a tecla C limpa a memória de trabalho da calculadora. Eu acredito que seja a mesma função que o ON, aqui ON C. Aqui você tem uma tecla FE bastante interessante, que ela converte os valores em decimais e notação científica. Só que eu tenho aqui .001 e aí eu quero converter para notação científica. Eu clico aqui, por que não está funcionando isso? Não sei por que não está funcionando. Não importa muito agora. Vamos ver se eu consigo fazer. Não sei porque não está funcionando. Vamos ver aqui, sim. Não está convertendo, não sei porquê. Eu tinha feito o teste nela, estava funcionando. Aqui, ó. Ela alterna aqui entre notação científica. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. 1.0. Você precisa. Não. Bom, não sei. Eu tinha feito o teste e ele estava funcionando. Não sei porque agora não está funcionando. Enfim, a segunda função dela é muito interessante também, que ela ajusta a quantidade de dígitos que você quer. Vamos supor, a maioria das calculadoras trabalha em ponto flutuante, né? Vocês começam a digitar aqui e ela vai trabalhar com a quantidade de dígitos necessários para efetuar os cálculos. Se você quiser fixar isso, por exemplo, você está trabalhando com valores monetários, duas posições decimais, então você vem aqui, FE Tab, e digita a tecla 2, e ele vai definir aqui duas casas decimais. E aí você pode fazer os cálculos monetários aqui que você quiser. Ele sempre vai trabalhar com duas posições decimais. É bastante interessante. Uma coisa que não está no manual, para voltar
Para anotação de ponto flutuante, você dá aqui, tab e ponto, e você volta ao normal. Então aqui continua a anotação de ponto flutuante. A tecla CE é muito interessante, né? Essas teclas C aqui tem um padrão esquisito, né? Várias calculadoras têm ela, Clear Entry, né? Limpar a entrada. Então vamos supor que você esteja lá 1 mais 2 e você não queria digitar 2, você queria digitar 3, por exemplo. Então você dá um Clear Entry que você só vai limpar o registrador, seria o registrador X, né? O registrador mais baixo da memória. Então você vai lá e 3, pronto, 4. Então você só limpa o registrador mais recente. Aqui na tecla CE também temos a função fatorial como segunda função, né? Então se você colocar 5, fatorial de 5, 120, é utilizado em algumas, em estatística e probabilidade, você usa bastante esse número. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Isso aqui é muito interessante, essa tecla degree aqui. Quando você vai trabalhar com as funções trigonométricas, nessa calculadora aqui pelo menos, você sempre tem que entrar com as medidas de ângulo em decimal, não pode entrar em grau, minuto e segundo, senão ele dá problema nos cálculos. Você tem, então, por exemplo, vamos supor que você tenha 1 hora, 1 grau e 30 minutos. Você não pode trabalhar com funções trigonométricas aqui, você precisa converter para decimal. Você faz isso através dessa tecla, apertando aqui, ele transforma 1 grau e 30 minutos em 1 grau, 5. E aí sim você pode tirar o seno, pode trabalhar com funções trigonométricas. E se você estiver utilizando algum instrumento antigo, né, muitos instrumentos antigos ainda usam o padrão de grau, minuto, segundo para dividir o círculo trigonométrico. E aí você pode converter de volta. Vamos supor aqui que você colocou 1,5 graus. E aí você quer converter de volta para hora, minuto, segundo, você vem aqui. Pronto, ele converteu 1 hora e 30. E aqui são mais subdivisões, então você vai para pequenos graus, por exemplo, 1 hora, 30 minutos e 10 segundos. E aí você converte para decimal ou converte de volta para grau, minuto e segundo. Muito útil essa técnica, então sempre que você for usar funções trigonométricas, você converte primeiro para decimal. Alguns instrumentos sextantes, por exemplo, utilizavam bastante grau, minuto, segundo, mas hoje em dia não se usa mais isso. É muito raro ver, mas eventualmente você precisa. Vamos continuar aqui. Agora, uma função muito importante das calculadoras, que são as funções de logaritmo e antilogaritmo. Aqui ficam numa posição muito boa aqui. Você tem os dois, algumas calculadoras eliminaram o logaritmo, outras o logaritmo neperiano, né? Aqui você tem os dois, eu acho mais interessante. O log é uma função muito importante aí, que é um pouco mal estudada na escola, na verdade, né? Mas é muito interessante você ter essas duas funções. Então vamos pegar aqui um exemplo de um cálculo que utiliza o logaritmo, né? Vamos pegar aqui quanto que é 12% de juros ao ano convertidos para mês. Muita gente acha que é só dividir 12 por 12 e aí você ficaria com 1% de juros ao mês, mas não é assim. Na verdade a fórmula é o juro elevado a 12, que vai dar 1,12, né? Então aqui você tem que resolver essa equação aqui, e aí ficaria o que? Você transformaria essa equação utilizando as funções do logaritmo. Você colocaria log de x elevado a 12 é igual a log de 1,12. Aqui você baixa o expoente, né, das propriedades de logaritmo, então vai ficar 12 log de x igual a log de 1,12. Aqui você começa a montar a sua expressão, então você já sabe aqui que o log de x é o log de 1,12, então vamos lá, 1,12 log dividido por 12 é igual a isso aqui, e aí depois você faz o antilogaritmo para descobrir o juro, que na verdade é 9,48 é inferior a 1%, na verdade. Você tem menos de 1% aqui de juros ao mês, né? Então você, não é na verdade a divisão, embora seja um valor pequeno, né? É menos de 1%. Então essa conversão aí exige esse tipo de fórmula. É muito interessante poder contar com essa função numa calculadora. Essa tecla aqui é estranha porque a setinha eu acho que deveria estar no sentido contrário. Tecla de delete, vamos supor que você esteja digitando aqui, você erre algum valor, você
vem e corrige o valor aqui, seria o delete do computador. E agora uma função bastante interessante nessa calculadora que eu não esperava é para trabalhar com números complexos. É muito legal isso. Você coloca aqui, entra com a segunda função. Números complexos a gente usa bastante em engenharia elétrica. E é muito bom você ter numa calculadora simples dessa, ter a função de poder trabalhar com números complexos, porque são cálculos que não são difíceis, mas são bem propensos a erro. Você erra com uma certa facilidade. Então, vamos lá, por exemplo, você tem aqui 3A. A é o número, a parte real do número. Então você coloca 3A e aí você coloca 2B, que seria a parte imaginária. Então você tem 3 mais 2I, seria. Então você faz o cálculo, você coloca lá, quero multiplicar, e aí ele zera, e você coloca lá por 3 real, aqui você coloca 2 mais ou menos, vamos ver aqui se tem a tecla de mais 2 mais ou menos B, dá igual a 13 real, zero imaginário. Então tá certinho o cálculo. Não tem funções mais complicadas como raiz aqui, é bem simples mesmo, mas ajuda bastante isso daqui, porque trabalhar com números complexos, como eu disse, tem uma certa propensão a erro. Apesar de ser simples, às vezes você, por desatenção, por trabalhar com pares de números, você acaba confundindo e cometendo erros bobos aí em prova. Aqui eu tinha notado esse que eu acabei de explicar. Vamos ver aqui, essa tecla EXP aqui é a tecla de notação científica, né? Então vamos supor que você quer entrar 110 mA, então vamos lá, 110 menos 3, então você tem que vezes 100, opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui, 110 menos 3, vezes 2, o que aconteceu aqui, 110 menos 3, tá no número complexo. Eu tenho que tirar do modo de número complexo, por isso que estava dando errado. Então vamos lá, colocar 110 menos 3 vezes 100 ohms. Vamos ver quantos volts está, dá 11 volts de queda no resistor, por exemplo. Não é bem interessante você ter a tecla de expoente porque evita erros. E também para conferir alguns cálculos, você pode ver lá os expoentes de 10, verificar se as casas decimais estão corretas. É muito interessante você sempre trabalhar com isso daqui quando possível, né? Principalmente com valores de engenharia, centésimos, milésimos. Então é bem interessante você trabalhar com esse recurso. Tecla de raiz, eu acho que não precisa nem nenhuma explicação, ele tira as raízes normalmente, não tem nada, nenhum segredo. Ele tem tanto a raiz quadrada como a raiz cúbica, pode tirar raízes arbitrárias também, por exemplo, então 8, aqui o y é o que você digitou anteriormente, o x é o que está no display. Então aqui eu vou querer, por exemplo, 2 elevado a 8, eu vou digitar 2 elevado a 8. Então o y foi o 2, o 8 é o x. Dá igual a 256, correto. E aqui também trabalha do mesmo jeito nas raízes. Então você tem lá 8, segunda função para tirar a raiz. 2 igual... Eita, o que eu fiz aqui? Tá certo, né? Raiz de 8 é 2,8 vezes... Dá igual a 8, tá certo. É isso mesmo que fiz o exemplo errado aí. Essa função de recíproco também é muito boa, essa função que pega o recíproco dos números. Vamos procurar ela aqui, 1 sobre x aqui, né? Vamos supor que você queira 1 sobre 9, você digita 9 e recíproco. Isso é muito bom para trabalhar às vezes com frações e tal, e eu acho muito interessante essa tecla. Vamos pegar aqui. Resistência, aqui você tem, por exemplo, um exemplo desse daí que eu falei que é muito interessante você trabalhar com recíproco, para trabalhar com resistências, por exemplo, resistências em eletrônica, né? Então você tem aqui resistências em paralelo, que você precisa calcular com essa fórmula aqui. Então vamos supor que eu tenho lá um resistor de 200 ohms, eu pego o recíproco dele, somo com 1000 ohms, por exemplo, 1000 ohms,
pega o recíproco dele, mais 470 ohms. Vamos pegar 470 ohms, recíproco, igual, e aí eu faço o recíproco de novo. E aí eu vou ter minha resistência equivalente, 123 ohms. Então é muito interessante trabalhar sempre com recíproco, ao invés de ficar fazendo um dividido, porque aí você acaba gerando problemas dentro da calculadora, né, com procedência de operadores, esse tipo de coisa. Então é sempre interessante trabalhar com isso aqui. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para falar. As teclas de parênteses agrupam operações. Na verdade, elas resolvem imediatamente uma operação. Vamos supor aqui que eu tenha 2 vezes, abre parênteses, 5 mais 5, fecha parênteses, dá igual a 20. Então você garante uma certa unicidade de algumas operações aqui para precedência de operadores, né? Qual operador que você quer que tenha precedência. Então é muito bom ter isso aqui. Não é uma coisa que calculadoras mais simples costumam ter. Esse operador aqui, esse amarelinho aqui, que tem uma setinha, parece que para cima e para baixo, esse eu achei muito bacana, porque ele permite você inverter a ordem dos operadores. Vamos supor que eu coloque 3 dividido por 7, e aí eu queira fazer, vamos supor, 3 dividido por 7, só que era o contrário, eu queria 7 dividido por 3. Então eu venho aqui, inverto os operadores e faço a operação. Isso aqui é muito bacana. Se você parar para pensar em algumas expressões algébricas que você tem, você vai utilizar bastante isso aqui, porque você consegue trocar muito facilmente os operadores. É muito bacana isso. Então ajuda bastante. É um negócio que seria bom você começar a utilizar para adiantar algumas operações. Talvez eu poste um vídeo aqui explicando detalhando mais isso daqui, mas é bem bacana. Vamos lá, então. Aqui a gente tem funções estatísticas. Isso aí eu não acho que seja tão interessante, porque é uma coisa que você muito propensa a erros fazendo na calculadora, né? Principalmente se você tiver um grande número de uma população, uma amostra muito grande. Isso aqui eu acho que não faz muito sentido. É bacana para você de repente seguir um livro texto, verificar algumas coisas, mas assim, na minha opinião, não é algo que isso vai fazer muita diferença na calculadora. Não vai. Então você aqui entra no modo de estatística, o display apresenta aqui de estatística. Você consegue adicionar os valores utilizando essa função data aqui, que ela é ativada quando você entra no modo de estatística. Então vamos lá, entrar com 10, data 10, data 10, data 20, data 30. Então aqui eu tenho um N, que é o número da população, da amostra, 5. Você também consegue deletar, vamos supor que eu queira deletar um dos 10 lá, então eu vou colocar 10, dou a segunda função e coloco esse CD aqui, que eu creio que seja clear data. Ele tirou 1, e aí você tem todas as funções estatísticas aqui. Você tem a soma dos elementos aqui, então 1500, aqui é a soma dos elementos ao quadrado, né? Você tem a soma dos elementos ao quadrado, você tem a média aqui, você tem o desvio padrão, tanto da amostra quanto da população, né? Então você tem aqui da população, da amostra. Não é tão assim eficiente. Eu acho que no Excel não recomendo usar esse software. Usem o LibreOffice, é muito melhor. Não compre esses produtos da Microsoft, que eles não prestam. Vamos ver aqui o que eu tenho mais. Aqui uma função muito interessante para mim que trabalha com programação que converte números entre as bases binárias, octal, hexadecimal e decimal. Isso aqui é muito interessante para quando você às vezes está lendo um livro e aparecem muitos valores hexadecimais, octais, e você precisa mentalmente saber qual o endereço. Vamos supor aqui que eu tenho, vamos colocar aqui no hexadecimal, e eu tenho lá o endereço C000, que é a base de algum registrador lá. Aí no livro o texto fala, tá 1000 bytes acima desse valor. Aí você fala, putz, como é que é C000 mais 1000, né? Então você coloca lá, converte para decimal aqui, soma, então vamos lá de novo, hexadecimal, C000, converte para decimal, mais 1000, dá igual a isso, você converte de volta para hexadecimal e sabe que a posição C000 mais 1000 é 3C e 8.
Então isso aqui é muito interessante, não utilizado com tanta frequência, mas é bem melhor do que você ter que ligar o computador para acessar a calculadora do Windows. É muito bom você ter isso aqui, às vezes você está lendo um livro, então é muito bacana esse. Uma função também, eu saí do modo estatística, vou voltar para o modo decimal, função percentual aqui, isso aqui eu acho que tem em todas as calculadoras, então vamos supor que o preço do produto é 1.299,99 e teve um desconto de 3%, você coloca menos 3 ele vai me falar quanto que é do valor total e dá o igual novamente e ele faz o valor descontado. Também é interessante, principalmente se você está... isso aqui todo mundo deveria saber, né? Como funciona, mas é bastante interessante isso, ter essa função. Também pode ser, por exemplo, para ver um percentual de algo, 1.299,99 vezes 4%, vamos ver quanto que é. R$51. Então, isso é muito interessante conhecer isso aí, mas isso aqui tem em todas as calculadoras, mais ou menos desse jeito. Vamos ver o que você tem aqui. Aqui também tem uma função que gera números aleatórios entre aspas, né? Porque eu não confiaria muito nesse gerador de números aleatórios, não. Não sei se você consegue dar uma seed, né? Uma semente para ele. Eu acho que não consegue. Então vamos supor lá que eu quero dar uma semente, sei lá. Eu acho que ele não leva em conta isso. Tá? Aí você vai gerando os números aleatórios que você quiser. Se você quiser no intervalo de 1 a 6, por exemplo, você multiplica. Por exemplo, 6, de 0 a 6 seria, né? 6 vezes random. E aí você vai ter um intervalo 6 vezes random. Você vai ter o seu intervalo que você quer aqui, né? Vamos pegar random vezes 6 igual a... Então, por exemplo, se você quer simular lançamento de dados, lançamento de moedas, isso aqui você pode utilizar para as mais variadas funções, mas eu não recomendo que utilize para coisa séria. Não vai gerar uma carteira Bitcoin, alguma coisa assim com essa função aqui, que você vai se dar mal, porque isso aqui com certeza não é um algoritmo muito forte. Vamos ver mais o que a gente tem. Eu acredito que seja só isso. Eu coloquei aqui um pequeno exercício das funções trigonométricas dessa calculadora. Então, vamos supor aqui que você esteja no submarino, né? Acho muito difícil, mas vai que você esteja no submarino observando um navio. O navio você sabe que tem 25 metros, então você sabe que esse cateto oposto aqui tem 25 metros. Você quer saber a distância para mexer nos controles do torpedo ou estimar a posição do navio. Então você precisa saber esse cateto adjacente aqui, né? Então você faria isso utilizando a função tangente, né? Você sabe que a tangente de um ângulo é o cateto oposto, que aqui eu coloquei com uma H, o tamanho do navio dividido pela distância. Então você faz a manipulação algébrica aqui, você sabe que a distância dele é o cateto oposto dividido pela tangente de A. Então aqui vamos fazer aqui, o ângulo aqui, ele é esse dividido por esse. Então ele vê aqui, por exemplo, que o ângulo deu vamos usar aquele número que eu tinha colocado. Então vamos supor que ele esteja 1 hora, 30 minutos e 10 segundos. Você converte, tira a tangente. Então aqui você já tem a tangente. Aí você quer dividir a altura 25 por esse valor. Só que esse valor aqui já está na ordem de operação, já está no registrador anterior. Então a gente vai ter que inverter a ordem de operação. Então você divide por 25, só que você inverte e dá um igual. E você sabe que a distância aqui vai ser igual a 952,9 metros aproximadamente. Isso daqui, em geral, os submarinos fazem várias observações para ter certeza mais ou menos da localização do navio. Então vocês têm esse método aqui para estimar. A gente fez esse cálculo só para motivo de diversão mesmo, né? Vamos demonstrar a calculadora. E uma outra curiosidade também, você pode usar seno. Como o grau é muito pequeno, então você pode usar seno também, porque até 5 graus o seno e a tangente são bem parecidas. Então você pode colocar lá 1 minuto, 1 grau, 30 minutos, 10 segundos. Vamos converter para decimal, tirar o seno e vou fazer 28 dividido por esse valor, então 25 dividido por esse valor, eu inverto e vai dar 953. Da outra vez tinha dado 952, é uma diferença muito pequena, principalmente levando esses valores grandes, né? Quase 1 quilômetro, 1 metro não vai fazer tanta diferença. Se nem deu 1 metro, deu acho que 30 centímetros de diferença.
Então assim, para valores pequenos é irrisório o tangente e seno. Dá para usar os dois. Isso é algo explorado em réguas de cálculo, que geralmente tem uma escala ali que trabalha tanto com seno como tangente. E é isso. Eu acho que a calculadora vale a pena por R$ 28, é um valor irrisório assim. Eu gosto mais desse layout aqui do que da Casio. Eu tenho a Casio aqui, vamos ver se eu acho ela aqui. Tenho a Casio, mas eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito. Eu não gosto muito nem do tamanho, a Casio é bem maior, mas eu não gosto muito desse display de 2 linhas. Ele é bom para se você estiver fazendo um curso de engenharia, quiser subir alguma expressão, trabalhar com algum valor, mas eu acho que ele é muito, por exemplo, eu quero saber, vou ter que fazer aqui 1 dividido por 2 mais 5, isso aqui eu acho que é desnecessário, é algo bom assim se você está aprendendo, mas depois de um tempo você começa a ver que isso aqui é um sistema meio lento. Apesar da calculadora ser muito boa, eu recomendo essa daqui se você estiver fazendo um curso de engenharia, ela quebra um galho. Só que aqui, por exemplo, aqui eu tenho números complexos, aqui eu não tenho números complexos. Aqui eu também tenho as manipulações de base, aqui eu não tenho. Então, em certo sentido, essa aqui é até melhor do que essa, em funcionalidades, né? A Casio tem uma outra FX991, que oferece algumas coisas bem legais, como integrais, derivadas e tal. Definidas, né? Não indefinidas, mas eu ainda acho essa aqui bacana, principalmente para você ter na mesa de trabalho. E é isso, obrigado aí. Até mais.